minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eu sempre rendido eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Amém. Quando eu era menino, várias vezes
Eu entrava em luta corporal com meus colegas de infância e havia uma frase mágica que cessava toda luta e toda disputa: eu estou rendido. Quando a gente dizia eu estou rendido, o arroxo de goela parava, a chave de pescoço afrouxava e toda a guerra cessava. Estou rendido. É uma frase, queridos, que põe fim a todo conflito. E dizer a Deus eu estou rendido é pôr fim ao conflito entre a santidade absoluta e o pecado extremo. É pôr fim entre os pensamentos puros e os sentimentos impuros do nosso coração. Quando nos rendemos a Deus com toda a nossa carga de pecado, de mazela, de defeitos e de cacoetes, Deus começa uma grande obra na nossa vida. E aí sim, Ele faz em nós conforme o seu querer. Quero falar para vocês nessa noite a respeito deste bem-querer de Deus para cada um de nós. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 13, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 11. Jeremias 13, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera, e eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Diga comigo: o cinto tinha apodrecido. Vamos dizer juntos: o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Diga comigo esta frase: para me serem, vamos juntos, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Mais uma vez: para me serem
por povo, e nome, e louvor, e glória. Eu sou para ser por povo, nome, louvor e glória do Senhor. Senhor Deus, eu quero te pedir que o mesmo Espírito Santo que inspirou a escritura desta palavra, ilumine agora a sua compreensão, e que ao final possamos de fato sermos teu povo, para teu nome, para teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Jeremias é da região de Anatote, da herdade da tribo de Benjamim, vizinho a Judá, próximo a Jerusalém. Jeremias era de família sacerdotal. Seu pai era o sacerdote Ilquias, do tempo do rei Josias. O rei Josias foi um daqueles reis que fizeram história em Israel, mais exatamente, que fizeram história no reino de Judá, o reino do sul, formado pelas tribos de Judá e de Benjamim. Josias, conquanto tenha sido filho de um rei idólatra, mas Josias dedicou o seu coração e a sua vida a temer a Deus. E tudo isto porque um dia foi encontrado, perdido no templo do Senhor, um livro do profeta, a palavra de Deus, a lei de Deus, estava perdida dentro da igreja. E esta palavra foi encontrada durante uma reforma lá dentro do templo, e em função disso houve uma reforma, uma revolução espiritual em Jerusalém, em Judá. E Jeremias já era vivo nesta época, de modo que ele cresceu testemunhando um grande movimento de renovação espiritual na vida do seu povo a partir do encontro da palavra de Deus. Era de família sacerdotal, estava acostumado a ver o seu pai vestido como sacerdote. E Jeremias é um dos profetas de ministério mais longo. O ministério do profeta Jeremias como profeta durou mais de 40 anos. E ele é o profeta que vê a degradação espiritual e, por conseguinte, também a degradação moral da sua nação. E vê o país, o povo que deveria adorar a Deus, adorando outros deuses. E Jeremias é usado por Deus de duas maneiras. Num primeiro momento, ele é chamado por Deus para exercer o ministério profético, conclamando o povo ao arrependimento. Sim, porque ministério profético, quando ele procede de Deus, ele sempre começa denunciando o nosso pecado e nos conclamando ao arrependimento. Se algum dia você estiver em pecado e alguém se levantar como voz profética para você e começar dizendo que você vai ser abençoado, que você vai ser aprovado naquele concurso, que vai conseguir o emprego, que vai fazer um negócio que vai dar certo, não acredite, é de procedência maligna, porque profecia que é profecia de Deus, ela sempre começa dizendo ao pecador qual é o seu pecado, propondo a ele arrependimento e dizendo a ele todas as bênçãos que advirão pelo arrependimento, mas também dizendo todo o juízo que recairá caso o arrependimento não venha. E Jeremias é enviado por Deus para denunciar o pecado de Israel e para conclamar Israel a aprender a lição da história,
que fora contada às custas do reino do norte, de 10 tribos que haviam sido levadas para o cativeiro assírio por causa da idolatria e da degradação moral. E a palavra de Jeremias não é ouvida. Ele prega, mas ninguém ouve. Ele conclama, mas ninguém atende. Então Deus muda a mensagem de Jeremias. E já no final do seu ministério, já durante o reinado do rei Ezequias, a mensagem agora é outra. E a mensagem é: como vocês não quiseram ouvir a palavra de Deus, como vocês não aceitaram o convite ao arrependimento, então virá sobre vocês o juízo que foi anunciado. Nabucodonosor, à frente do Império Babilônico, vai vir a esta nação. Na verdade, ele já está aí do lado de fora. As trincheiras já chegam até a cidade de Jerusalém. E ele vai entrar nesta cidade. Por mais que vocês montem barricadas, ele vai entrar nesta cidade. E ele vai levar as pessoas para o cativeiro. E ele vai destruir a cidade. Ele vai saquear o templo, vai saquear os palácios e incendiar tudo. Esta é a segunda parte da profecia de Jeremias. E ele é o profeta que está em Jerusalém, no dia que as tropas babilônicas invadem a cidade. Ele é o profeta que está lá, no dia que o general Nebuzaradão manda incendiar o templo e manda destruir os muros de Jerusalém e manda que as pedras sejam espalhadas lá embaixo no vale de Cedron. É por isto que é ele também o autor do livro de Lamentações de Jeremias, que é um lamento a respeito da destruição de Jerusalém. Esta profecia que eu li para vocês fica a meio caminho entre a primeira e a segunda fase do ministério de Jeremias. Ele está exatamente no ponto em que a mensagem de Deus vai mudar. Deus vai mudar o tom, e esta palavra que é dada é um prenúncio do que será dito mais adiante. Deus manda que o profeta Jeremias compre um cinto de linho, e sendo ele de linhagem sacerdotal, é provável que aquele cinto fosse um cinto de linho branco. O cinto naquela época não era usado na mesma perspectiva como nós usamos um cinto hoje para segurar as calças, até porque a maioria não usava calças, eles usavam túnicas feitas de algodão, na mais das vezes. O cinto não era uma peça para segurar a roupa, o cinto era uma peça de ornamento. O cinto ele era colocado atravessado, vindo do ombro, passando pela frente e pelas costas, fazia uma laçada aqui, podendo ou não envolver a cintura, e o demais ficava pendente. Era uma peça de ornamento, era usado para ficar mais bonito, era usado para mostrar glória e elegância. De um modo geral, era de um tecido melhor do que o próprio tecido da túnica. No caso em questão, era um cinto de linho. E Jeremias compra o cinto de linho. E Jeremias coloca o cinto de linho como lhe foi mandado colocar. Depois de algum tempo, Deus manda que este cinto de linho seja tirado de onde ele deveria estar. E manda que não seja colocada água nele, para que ele não venha a apodrecer por causa da água. E manda que este cinto de linho seja colocado na fenda de uma rocha às margens do Eufrates. Havia um rio chamado Grande Rio Eufrates, que ficava lá na Mesopotâmia, vizinho ao rio Tigre. É pouco provável que seja este rio em questão aqui. Ele ficava a quase 2.000 quilômetros.
O mais provável é que fosse um ribeiro daqueles que tinha ali na Judéia, que desciam para o Rio Jordão ou que desciam para o Mar Morto. Um ribeiro que ficasse próximo a Jerusalém. E Jeremias vai lá e coloca o cinto na fenda de uma rocha, não é na lama, ele não podia molhar o cinto é colocado num lugar seco e protegido na fenda de uma rocha. Depois de alguns dias, muitos dias, diz o texto, Deus diz a Jeremias, vai lá outra vez, toma o cinto. E quando Jeremias vai lá e tenta pegar o cinto havia apodrecido e para nada mais prestava. Deus diz, Jeremias, isto que você viu acontecer, isto é o que está acontecendo com o meu povo. Este cinto representa a casa de Israel e de Judá. Deus está se referindo às 12 tribos, as 10 que formavam o reino do norte, o Israel, e as 2 que formavam o reino do sul, o Judá e Benjamim. Deus diz, assim como aconteceu com este cinto, aconteceu com o meu povo. Eu tomei um povo para mim, tomei o povo de um cativeiro egípcio. No livro dos Salmos ele diz, eu dei, no livro de profeta Isaías ele diz, eu dei o Egito por tua paga. Eu paguei o preço de destruir a glória do Egito para fazer de vocês o meu povo. Vocês nem povo eram, vocês eram um amontoado de escravos, amassador de barro, fabricante de tijolo para construir a glória de outra nação. Vocês não tinham sequer o direito de gerar livremente, e uma mulher grávida não sabia se gestava um filho para viver ou para morrer. Eu tirei vocês desta realidade. Eu coloquei vocês perto de mim, como o cinto estava perto do profeta. A ideia de Deus, queridos, era desfilar pela história com Israel. A ideia de Deus era usar Israel como uma peça de ornamento, como uma peça de enfeite. A ideia de Deus era tomar Israel do nada e fazer de Israel um tudo. Tomar Israel da escravidão e fazer Israel experimentar a liberdade plena. Tomar Israel da miséria e fazer Israel viver na prosperidade. Tomar Israel do castigo e fazer Israel viver na bênção. E a ideia de Deus era desfilar na história, perante as outras nações, perante os filisteus, perante os moabitas, perante os amonitas, perante os fenícios, perante os sírios, perante todas as nações, com Israel apegado a ele, abençoando Israel. E a ideia de Deus é que as pessoas iriam olhar para Israel e ver como Israel era próspero e diriam, eu quero o mesmo Deus de Israel. A ideia de Deus é que as pessoas olhariam para Israel e veriam a paz de Israel e diriam, eu quero a paz de Israel, eu quero o Deus de Israel. A ideia de Deus é que as pessoas viriam a saúde de Israel e diriam, eu quero a saúde de Israel, eu quero o Deus de Israel. A ideia é que as pessoas viriam a alegria, a felicidade de Israel e diriam, eu quero ser alegre como Israel, eu quero ser feliz como Israel, eu quero o Deus de Israel. A ideia é que as pessoas viriam a fé de Israel no seu Deus, fazer Rio Jordão parar em dia de enchente, fazer Mar Vermelho se abrir, fazer muralha de Jericó desabar, fazer o sol parar, fazer chover pedra,
para que Israel tivesse vitória nas suas batalhas, e a ideia de Deus é que as pessoas viriam a fé de Israel neste Deus e diriam: eu também quero crer neste Deus, eu quero este Deus para mim. Esta era a ideia de Deus, este foi o projeto de Deus para Israel. Mas aconteceu que depois de Deus fazer com Israel tudo o que pretendia fazer, depois de abençoar Israel, depois de dar a Israel de presente uma terra, depois de desalojar os inimigos de Israel, derrotando todos eles de forma espetacular, depois de mandar a chuva no dia certo e na quantidade certa, depois de dar colheitas tão grandes que não cabiam nos celeiros, depois de fazer com que aquele povo experimentasse uma felicidade que nenhuma nação vizinha sequer conhecia, o povo resolveu viver por sua própria conta. O povo resolveu afastar-se do seu Deus. O povo resolveu não andar mais pendurado em Deus. O povo resolveu não andar mais próximo ao coração de Deus. O povo resolveu andar por sua própria conta, andar segundo o seu próprio coração, andar segundo os seus próprios pensamentos, adorar o Deus que bem quisesse. E aí Deus disse: aconteceu com o povo o que aconteceu com o cinto. O povo foi de mal a pior. O povo foi da prosperidade à penúria. O povo foi da saúde à doença. O povo foi da paz à aflição. O povo foi da alegria à tristeza. O povo foi da bênção à maldição. O povo foi da vida para a morte. O povo foi da liberdade para o cativeiro. É isso que vai acontecer agora com Judá e Benjamim. Sabe, queridos, não foi preciso molhar o cinto para que ele apodrecesse. O que fez o cinto apodrecer foi ele estar fora do seu propósito. O que fez o cinto apodrecer não foi a água. O que fez o cinto apodrecer foi não estar mais no lombo do seu Senhor. Foi não ser mais para ornamento do seu Senhor. Foi não servir para a finalidade que havia sido tecido e que havia sido comprado. Foi isto que fez o cinto apodrecer, ainda que escondido, guardado cuidadosamente na fenda seca de uma rocha, ainda assim o cinto apodreceu. O que fez Israel apodrecer como nação não foi a falta de chuva. O que fez Israel apodrecer como nação não foram os inimigos ao seu derredor. O que fez Israel apodrecer como nação foi deixar de ser povo para o nome, louvor e glória do seu Senhor. Na medida em que eles deixaram de ser para o louvor e a glória de Deus, na medida em que eles deixaram de ser povo de Deus, eles se transformaram numa nação oprimida, numa nação vencida, numa nação escravizada, numa nação saqueada, numa nação incendiada. O tempo passou e Deus resolveu dar uma outra aula para a história. Deus resolveu comprar um novo cinto. O novo cinto se chama igreja. Não era mais apenas os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não eram apenas os homens circuncidados ao 8º dia, que guardavam o sábado, a Páscoa, a festa de Pentecostes e de Tabernáculos. Não, Deus resolveu agora tomar pessoas de diferentes nações, de diferentes línguas, de diferentes culturas,
de diferentes condições sociais, dos mais diferentes latitudes deste mundo, e Deus resolveu tomar estas pessoas, e como aconteceu da primeira vez, Ele precisou pagar um preço, só que desta vez o preço foi mais caro. Ele resolveu pagar o preço da morte do seu Filho, Jesus Cristo, para resgatar o povo não de uma escravidão em que se amassava barro e se fabricava tijolo, mas de uma escravidão de pecado, que fez com que homens criados à imagem e semelhança de Deus se transformassem no que se haviam transformado, pessoas capazes de matar o outro com um sorriso na boca, pessoas capazes de estuprar uma criança, pessoas capazes de imaginar os fornos crematórios de Auschwitz, pessoas capazes de realizar todo tipo de maldade, pessoas capazes de matar pais e mães capazes de colocar filhos em sacos de plástico e jogar na lixeira. Deus resolveu tirar um povo desta escravidão tão perversa, e para tirar o povo de uma escravidão tão atroz, o preço a ser pago foi muito maior do que o preço pago para tirar Israel do cativeiro egípcio. O preço pago foi a morte de Jesus Cristo. O preço pago foi a morte do Filho de Deus. O preço pago foi a morte de um justo. O preço pago foi a morte do único homem bom que já houve sobre a terra. O preço pago foi o preço do Calvário. E Deus pagou este preço para nos comprar, para nos usar como cinto do profeta, para desfilar conosco pela história. E a ideia de Deus é que as pessoas, ao nos verem, desejem ser o que nós somos e desejem ter o Deus que nós temos. Deus nos tomou para desfilar conosco abençoados. E a ideia de Deus é que as pessoas olhem para nós e vejam como nós somos abençoados. As pessoas olhem para nós e vejam a nossa saúde, as pessoas olhem para nós e vejam a nossa prosperidade, as pessoas olhem para nós e vejam a nossa santidade, as pessoas olhem para nós e vejam a nossa mansidão, as pessoas olhem para nós e vejam a nossa fome e sede por justiça, mas as pessoas olhem para nós e vejam a nossa misericórdia, as pessoas olhem para nós e vejam o nosso compromisso com a paz. As pessoas olhem para nós e nos vejam pessoas capazes de sofrer perseguições, de sofrer calúnias e injustiças por causa do nome de Jesus Cristo, pessoas capazes de serem discriminadas por amor a Jesus Cristo. E a ideia de Deus é que as pessoas olhando para nós digam: puxa, eu quero ser como eles são, eu quero ter o Deus que eles têm. A questão é que, infelizmente, às vezes, algumas das vezes, ou as mais das vezes, lamentavelmente, nós não estamos sendo para o ornamento de Deus. Nós não estamos sendo pessoas que outros gostariam de ser igual. As pessoas não estão desejando ter o nosso Deus. E isto pode ocorrer por duas razões. Primeiro, porque nós não estamos vivendo nem um pouco de santidade, nem um pouco de mansidão, nem um pouco de humildade, nem um pouco de justiça, nem um pouco de misericórdia, nem um pouco de amor. E as pessoas não veem em nós alguma coisa que mereça sequer ser desejada. E aí nós deixamos de ser para o louvor, para a honra, para a glória e para o nome do Senhor. Sabe, não precisa molhar para que a gente apodreça, só precisa que a gente seja tirado dos lombos do Senhor. Só precisa que a gente seja tirado de pertinho de Deus.
E pouco importa se a gente vai ser colocado na fenda da rocha ou num cofre revestido de veludo, pouco importa, depois de muito tempo, o cinto vai apodrecer. Só há uma forma, queridos, de isto não acontecer, é se estivermos no lugar para o qual fomos comprados para ficar, é se tivermos intimidade com Deus, é se estivermos perto de Deus. Deus quer desfilar pela história comigo e com você. Para ter intimidade com Deus, que a única coisa que pode impedir que eu apodreça, eu imagino pelo menos 3 situações. Não consigo me imaginar tendo intimidade com Deus sem ter intimidade com a palavra de Deus. Não consigo imaginar que eu consiga ter intimidade com Deus e não dê a mínima para o que Deus diz, para o que Deus quer, para o que Deus manda, para o que Ele mandou escrever. Já se passaram mais de 6 meses deste ano de 2012, mais da metade do ano já se foi. Quanto foi que eu cresci em intimidade com a palavra de Deus? O que eu posso dizer que eu sei a mais hoje que eu não sabia no mês de dezembro? Quanto a mais das parábolas de Jesus Cristo eu sei agora no mês de agosto que eu não sabia em dezembro último? Quantos milagres a mais que Jesus fez eu aprendi que eu não sabia ainda no ano passado? Quantos versículos a mais eu sei, quantos salmos a mais eu sei, quanto a mais eu li esse ano do que eu li o ano passado? Não consigo me imaginar crescendo em intimidade com Deus se eu não crescer em intimidade com a palavra de Deus. Eu não consigo me imaginar crescendo em intimidade com Deus se eu não cresço na intimidade da oração, da comunhão com Deus. E eu posso avaliar isso de uma forma muito simples. Nós estamos no mês de agosto. Quanto tempo a mais eu estou dedicando em oração agora do que no final do ano passado? Das 24 horas de cada dia que Deus me dá, quanto dessas 24 horas eu dedico para estar a sós com Deus? Telefone celular desligado, porta do quarto trancado, eu e Deus, esvaziando o meu coração diante dEle. Quanto a mais eu estou fazendo agora do que eu fazia antes? Não consigo me imaginar tendo intimidade com Deus sem ter tempo para estar com Ele em oração. Quando nós não temos tempo para estar com Deus em oração, a oração do final do dia, do final do expediente, com a gente cansado, caindo pelas tabelas, a gente prefere que Deus nem esteja escutando, porque a nossa consciência mesmo não nos dá paz, quanto mais a presença de Deus. Mas quando nós começamos o dia, dedicando tempo a estar na presença de Deus, quando dedicamos a Deus os primeiros momentos do nosso dia, e pouco importa se serão horas ou se serão minutos, mas se o começo do nosso dia é dedicado a estar na companhia de Deus, esta companhia de Deus vai permear todo o nosso dia, e aquela oração do final do dia é uma oração de boa noite, é uma oração de um dia inteiro vivido na companhia de Deus.
eu não posso ser para o louvor, para a honra e para a glória de Deus, se eu não tenho intimidade com Deus em oração. Eu não posso ser para o louvor, a honra e a glória de Deus, se eu não tenho intimidade com Deus na adoração na casa do Senhor. Este lugar foi edificado para ser para a glória de Deus. As pessoas aqui se reúnem para serem para a glória de Deus. Você tem crescido em adoração, você olha para si mesmo e vê que vem a este lugar com um espírito de adoração mais sincero do que vinha no ano passado. Vem para aqui na certeza de que vem estar na presença de Deus. Vem para aqui na certeza de que vem estar na presença de Deus. Vem para aqui na certeza que vem estar na presença de Deus. Sim, porque eu não consigo imaginar que eu venha para cá estar na presença de Deus, se eu não dou a mínima para a hora em que eu venho para cá. Eu não consigo imaginar que eu venho para estar na presença de Deus e não me importo de chegar atrasado, mais do que eu me importo de chegar atrasado no cinema. Eu não consigo imaginar que eu venho para estar na presença de Deus e não me importo de chegar mais atrasado do que eu chego no meu local de trabalho. Eu não consigo imaginar que eu venho para estar na presença de Deus e não me importo na hora que eu chego aqui, mais do que eu me importo ao chegar nos meus compromissos do final de semana, no restaurante com os amigos. Sabe, queridos, eu penso que esses três aspectos, o apego à palavra de Deus, a dedicação na oração e o compromisso com a adoração, me dão uma ideia do grau de intimidade que eu tenho com o Senhor. E é o grau de intimidade que eu tenho com Deus que vai fazer diferença na minha vida e no meu caráter. O que vai fazer eu vencer a tentação, o que vai fazer eu vencer o adultério, o que vai fazer eu vencer a imoralidade, a impureza da mente, o que vai fazer eu vencer a inveja, o que vai fazer eu vencer o rancor, o que vai fazer eu vencer a maledicência, não é o meu esforço pessoal alienado de Deus. Isto é apenas uma fenda chamada moralismo, que não vai impedir que eu apodreça. A única coisa que impede o cinto de apodrecer é se ele estiver pendurado no lombo do profeta, é se ele estiver próximo ao coração do profeta, é se ele estiver apegado ao profeta. E a única coisa que é capaz de impedir a igreja de apodrecer é se ela estiver apegada a Deus, se ela tiver intimidade com Deus, se ela estiver aproximada de Deus, se ela estiver ligada a Deus, em contato com Deus. Não há nenhuma fenda que eu possa achar que proteja a igreja melhor, que me proteja melhor de apodrecer de pecado, a não ser estar íntimo com o meu Deus. Busque intimidade com Deus e o mais Ele fará. Busque intimidade com a palavra de Deus e o problema do pecado será resolvido. Busque intimidade com Deus em oração e a sua fé será fortalecida. Busque intimidade com Deus em adoração. E aí, querido, você vai poder dizer: eu sou para o nome, para o louvor, para a honra e para a glória do meu Deus. E aí Deus vai desfilar pela história com você. Deus vai desfilar na sua casa. Os seus familiares que não conhecem Jesus Cristo vão dizer: eu quero o Jesus dele. Deus vai desfilar com você no seu trabalho. Você será tão abençoado que seus companheiros de trabalho dirão: eu quero ser abençoado como ele.
você vai desfilar pela história, ligado a Deus. Já pensou? Já pensou? Que Deus te abençoe. Amém.